Deus abençoe todos vocês, sucesso a nós todos, e junto nós vamos morar no céu. Falar de Efatá é falar de um convite, sim ou não? Um convite muito especial. Convite que foge da nossa lógica, pois quem escreve ele é Marcos, sim ou não? O evangelista Marcos escreve. O evangelho não é de Marcos, o evangelho é de Jesus, mas quem escreve é Marcos. Eu costumo dizer que ninguém tem a propriedade de dizer que o evangelho é seu. O evangelho é de Deus para nós. Porque pelo que parte a nós é aquilo que Salomão disse: tudo é rebedeque. Você conhece essa música? Tudo é repetitivo. Salomão, depois de ter experimentado todos os devaneios da vida humana, tem uma coisa que ele diz que marca a sua vida, que ele havia observado que a vida era um eterno contínuo repetido, uma repetição de ciclo. Você lê Eclesiastes, o livro do Corrilete, o livro do pregador, filho de Davi, ele diz assim: eu observei que a chuva desce do céu, cai sobre a terra, rega as plantas, beneficia a terra, cai sobre o rio, os rios desagam sobre o oceano, do oceano evapora e volta para o céu novamente, se prepara novamente, desce para a chuva e forma chuva novamente para a terra, e assim o ciclo continua. Eu descobri que não tem nada novo debaixo do céu. Quem já viu essa expressão de Salomão? Pois é, Salomão estava falando do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, a vida é uma verdadeira repetição mesmo. Tem aquele professor lá que você passou na universidade, você não passou, prepare-te, que ele pega o pincel, hoje em dia é mais comum, um slide, né? Lá no meu programa de mestrado, o meu professor dizia: os slideianos se encontram, que era justamente as pessoas que dão aula no slide. Ele diz as seguintes palavras: que aquele professor que usa o fundo de garrafa, bem intelectual, inteligente, que quando tem eles que gostam de estar com o pincel, porque está tudo na cabeça, sai na lousa desenhando, escrevendo e bota para a sala. Anota isso que vai cair na prova. Aí quando se diz: esse professor é muito bom, esse professor é muito inteligente, ele é fera. Aí vem Salomão e diz: nada, ele é apenas um repetidor de ideias. Tudo é repetitivo. Não passa de uma repetição. Estudou a história dos atos que já foram feitos e agora está repetindo isso que lhe aconteceu. É toda a verdade que a Bíblia é um livro de uma maquete. Quem sabe o que é uma maquete? Glória a Deus, aleluia! A Bíblia é um livro de uma maquete, sim ou não? Basta você olhar para ela. Até hoje, dentro de cada família, temos esse espírito. E aí, quando você observa, tem um Caim que mata Abel até nos dias de hoje, sim ou não? Isso é uma psicologia pura, só que está no inconsciente da multidão. Nós pontuamos isso como a psicologia do inconsciente. As pessoas agem sem que saibam que está agindo. Isso é muita loucura, eu vou repetir isso aqui para você tatuar isso no seu coração. As pessoas repetem os erros dos nossos antepassados sem que percebam que estão cometendo o mesmo erro. Isso é fato. Paulo chamou isso do homem caído, da velha natureza. Por psicologia se chama de inconsciente, que está sempre relutando dentro de nós para viver. Paulo diz: se o homem exterior se corrompe, lógico que ele vai se corromper. Pode dizer. Mas todavia, o homem interior, esse sim, se renova dia por dia.
O que ele está dizendo para nós? Que o nosso corpo está morrendo. Ei, você quer ser o garotão, né? O nosso corpo está morrendo. Nós estamos passando pelo experimento da morte. Mas pastor, Jesus vai arrebatar a igreja, vai. Mas enquanto ele não arrebata, nós estamos passando pelo experimento da morte. Sim ou não? Todos os dias. Pode olhar para o teu corpo. Quanto mais a idade chega, nós comemoramos pelo aniversário. Sim ou não? Mas já foi mais um dia que se passou na sua existência aqui, nem se tocou. E aí, meu pastor, a gente olha para a vida e fica imaginando que o Efatá é uma proposta de Deus para o nosso interior. Por isso que eu sempre ensino, a psicologia do Evangelho, ela cabe em qualquer sociedade. Posso repetir isso? A psicologia do Evangelho, ela cabe em qualquer sociedade. A sociedade do primeiro século tentou acabar com a psicologia do Evangelho, mas o que aconteceu? A igreja cresceu mais. Sim ou não? A era das trevas nem se fala, século XVII. Tentaram de todas as formas manipular, acabar com os livros, envenenar as páginas dos livros, para quando a gente fosse ler, colocasse na língua e morresse envenenado. Ninguém conseguiu parar a psicologia do Evangelho, e não vai ser hoje. E aí eu fico olhando para esse sentido do Efatá, que Jesus diz: esse homem dentro de uma cidade que está sob influência grega. Decápolis, a cidade, era equivalente a 10 cidades. Decápolis, já está dizendo, um conglomerado de 10 cidades. Uma cultura grega poderosa está influente nesse contexto. Só que Jesus diz para este homem uma coisa que é capaz de mudar qualquer cultura. O que ele diz? Efatá. As pessoas leem isso só como uma simples palavra, e Marcos é o único que vai dissertar a ideia de que Jesus, ele preserva a ideia porque Jesus falava aramaico. Ele preserva a ideia do aramaico porque Jesus está dizendo Efatá, abra-te. Em outras palavras, ele está dizendo: expanda ou expande a sua consciência, dilata a sua percepção de mundo. Porque se tu não falava direito, tu vai falar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A única coisa capaz de fazer nós falarmos direito é o Evangelho. Não, eu vou falar. Não é a moda gospel, é o Evangelho. Desculpa, o Evangelho não é um dogma, é vida de Deus em nós. Evangelho é mais poderoso do que você possa falar. Por exemplo, Salomão disse que ele não tinha nada novo. Jesus abre. Se você não entender essa de uma vez por toda, é complicado. Mas eu creio que você vai entender que eu estou falando com um povo inteligente. Segura aí. Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo do profeta Isaías e ele lê o que está escrito. Repousa sobre mim o Espírito Santo de Deus. Porque ele me ungiu para pregar. Agora que vem o mais profundo. Qual é? É que Jesus está dizendo. Salomão disse que não tinha nada novo, mas eu sou a novidade de Deus aos homens. Por mais, isso aqui é poderoso, por mais que você decore o Evangelho não é uma decoração de palavras. É aqui que a gente separa homens de meninos. Que quem é menino diz que o Evangelho é só precisa decorar, não. O Evangelho é vida de Deus em nós. Paulo escrevendo esse mesmo povo de Corinto, nas
assim: olha, Moisés, quando desceu do monte, ele tinha uma glória no seu rosto. Quem já viu essa passagem? Só que ele diz assim: mas a glória que estava no rosto de Moisés era desvanecente. Olha essa pronúncia de Paulo. A palavra desvanecente é que ele está dizendo: é uma glória que um véu da terra conseguia cobrir. É uma glória que o véu do homem conseguiu cobrir. Era uma glória que tinha início, meio e fim. Porque pela lei foi nos dado o ministério da morte. A morte tem um ministério, você sabe disso? Tem gente que é tão ruim na igreja que não quer nem para a morte, não tem ministério de nada. Conhece gente assim? A morte tinha um ministério e ela está lá escrito: e o ministério da morte foi nos dado pela lei. Isso é poderoso. Por quê? Paulo disse: eu só conheço o pecado por causa da lei. Mas a lei é boa, eu é que sou o má. A lei diz: ame, eu só amo quem me bajula. Ame, eu só amo quem fala bem de mim. Eu só amo quem está no meu jogo. Quem é contra mim, eu não amo. É assim, não é? Ou eu estou falando com alienígenas? Não, eu estou falando com crente salvo. Sim ou não? Só é meu parceiro quando coloca na hashtag tamo junto. Só é meu amigo quando cita o meu nome. Só é meu amigo quando me presenteia. Desculpa, meu irmão, isso não é amor. Amor não é ato de palavra. Amor é um ato de fé em ação. Literalmente. O bem que eu quero para mim, eu quero para o outro na prática. Eu pratico o amor não como palavra, mas como ato. Porque a atitude do Evangelho nunca foi eu sentir, mas foi eu andar pela fé. E andar pela fé não demanda eu sentir um arrepio para me adorar. Andar pela fé, meu irmão, é naquele dia que a piema, a preguiça, quem conhece esses termos? Piema, preguiça, te pegar. E o meu pastor disse assim: tem culto hoje, a preguiça bate no teu corpo. Eu não vou para o culto. Tem oração hoje, que diz: eu não vou orar. Mas aí você entende que servir a Deus não é emocional, é decisão em fé, é bom. Eu não quero, mas eu vou. Eu não quero, mas eu estou indo. Mas pastor, tem que fazer as coisas tudo por amor. Para de hipocrisia. Tem dia que não dá vontade de orar, mas tu ora. Tem dia que não dá vontade de cantar, mas tu canta. Tem dia que não dá vontade de cultuar, mas nós cultuamos. E hoje eu vim dizer para alguém que está aqui: é impossível andar com Deus e não romper o elo da limitação, da mediocridade, da raquitidade. Deus te chama para romper. Uma vez que tu rompe, tu está preparado para viver o Efatá. Efatá não é só uma palavra, é uma convocação. O sermão da bem-aventurança está cheio de efatá. Jesus dizendo: quem quiser, bata na porta e abrir se quiser. Quem quiser, vem após mim. Nega-se a si mesmo, vem. Ei, a reciprocidade do reino, e nós sabe qual é? É que quando eu sou do Evangelho, eu não luto para ser. Eita, se você nunca carece, dá um glória com você. Quando eu sou do Evangelho, eu não luto para ser abençoado, eu já sou abençoado. Se você não dá glória, ore. Como eu sou do Evangelho, eu não luto para me ser salvo, eu já estou salvo.
vocês fazendo um milagre que vocês não querem me ouvir. Rainha de Sabá vai dar uma aula para vocês no último dia do juízo, porque ela viajou quase 12.400 km de distância para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês estão ouvindo quem é maior do que Salomão e ainda não querem se render. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Já está dizendo assim, ó, Salomão disse que a vida acaba na sepultura. E já leu o Eclesiastes 9, Salomão vai dizer assim: quando tu morreres, tu não há lembrança, não há recordações para onde tu vai, tudo acaba na sepultura. Jesus vem e diz assim: eis aqui quem é maior do que Salomão. É Efatá puro, campeão. Efatá puro, campeão. Sabe por quê? Ele está dizendo assim: a glória que estava sobre Moisés era uma glória para o ministério terreno de Moisés. O véu do homem escondeu, mas a glória dada por Cristo Jesus, ela é tão forte que não tem véu do pecado, não tem véu da religião, não tem véu do homem, não tem véu do judaísmo, não tem véu do islamismo. Por quê, pastor? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que ele chama atenção aqui? Sabe o que ele chama atenção aqui, pastor Salles? Sabe o que ele chama atenção aqui, meu amigo? É que o véu estava sobre Moisés e ela era uma glória que teve início, meio e fim. E tem gente dizendo: eu quero ser como Moisés. Deixa eu te falar, Moisés nem se compara com a glória que Jesus deu para nós. E quem tem a glória de Jesus, esse não tem a glória de início, nem meio, nem fim, porque Ele é, Jesus foi, é e continuará o mesmo. Se tem alguém comigo aqui, a gentileza já dá um grado de glória. Mas, pastor, aonde você quer chegar? Você leu o texto de Paulo, tem tudo a ver. Paulo está querendo implantar o evangelho em Éfeso, na capital da Ásia Menor, o centro da adoração a Diana, a deusa dos Efésios. Para os gregos era Artemis. Lá em Éfeso, a capital da Ásia Menor, tinha um centro de idolatria, de macumbaria, de bruxaria pesada. Atos 19 diz que Paulo vai a essa cidade, aí ele encontra alguns homens lá, discípulos de Apolo. Discípulo de quem? Apolo era natural de Alexandrina, capital do Egito. Sabe o que quer dizer isso? Era um homem versado em toda a sabedoria do seu tempo. Era um homem que conhecia a maior biblioteca que existia no mundo vigente, que era a biblioteca de Alexandrina. Tanto é que ele tinha o dom da oratória, da persuasão. Ele persuadia as pessoas a concordar com aquilo que ele falava, minha pastora. Ele dizia às pessoas, ele dissertava uma ideia que todo mundo ficava falando: que homem é esse? Que quando ele fala, ele tem autoridade. Era Apolo, só que Apolo era só um teólogo da universidade. Eu acho legal, porque eu sou de lá, né? De vez em quando eu estou lá estudando, defendendo, dando aula, e às vezes quando eu estou com muita coragem, eu vou estudar mais um pouco sobre o assunto. E quando nós vamos para a letra só aquece a mente, mas o evangelho aquece o coração. Se você não sabe, os judeus acreditavam que Deus falava pelos rins. O próprio salmista diz que os meus rins te louvam, Senhor. Aí vem Salomão e diz: não, Deus não fala mais pelo rins, Deus agora fala pelo coração, porque é do coração que procede a fonte da vida. Aí vem Paulo
pelo rins, passou pelo coração, agora está na mente. E vai chegar uma hora que nós seremos como Ele é, que nós seremos como Ele é, e que nós seremos como Ele é. A revelação está explodindo, ela está crescendo. Mas chega uma hora que Abacuque diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Sabe o que é isso? Vai chegar uma hora que Jeová dirá: terra é faca, abra-se, é ferro, pega, é espada, é famua. Só quem pega é o trabalhador. Vai, adorador, vai, 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 glória. A verdade é que a igreja grega de Éfeso não entendeu muito Paulo, mas recebeu algo mais poderoso, porque Apolo convenceu pela oratória, e diz o texto que ele faz 12 discípulos. Quantos discípulos? Tá bom para começar, sim ou não? Só que em nenhum momento ele falou do Espírito Santo para esses discípulos. Leia Atos 19, que não fica essa boquinha aberta por Apolo. Diz o texto que ele pregava o batismo de arrependimento. Mas quem que começa com esse negócio de batismo de arrependimento? É João Batista, sim ou não? Por que ele não falou do Espírito Santo? Assim não tem escrito em Atos 19 que Apolo disse que ele estava falando do Espírito Santo, mas diz assim que ele estava falando do batismo do arrependimento. Estava bom, porque eles não entendiam o Espírito, ele não entendia o Espírito Santo como nós entendemos. Aleluia! Por que nós, pastor? Nós entendemos o Espírito Santo com a sua evidência, sim ou não? Em falar línguas, a evidência. Em falar línguas estranhas. Só que você sabe o que eu vou dizer? Ele olhou e disse: eu quero ensinar para vocês a metade do Evangelho. Meu irmão, toda vez que a metade do Evangelho é ensinado, dá problema. Olha para o seu irmão e diz: cuidado para não estar ouvindo só metade do Evangelho. Então, muito esse costume de mandar o falar, fala para ele: cuidado para não estar. Olha, você pode estar ouvindo só metade do Evangelho. Lá na minha cidade chama assim: o irmão está capenga. Quem conhece essa expressão? O irmão está capenga. Só de um lado, porque está ouvindo o Evangelho só de um lado, mas essa de ouvir o outro. João Batista fala do batismo do arrependimento, mas ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Pós-me, ei, vai vir um aí. Glória a Deus! Ele vos batizará com o Espírito Santo. Sabe por que Paulo está ensinando o Evangelho pela metade? Porque ele está falando somente do batismo nas águas, está falando do batismo. Faltou o batismo do Espírito Santo. O próprio texto explica. Não precisa entender de grego, só leia a língua portuguesa, respeitando as vírgulas que você vai chegar a esse denominador que eu estou te falando. Você disse: quando ele pergunta, Paulo chega lá em Éfeso e ele diz assim: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Vocês querem o Espírito Santo? Sabe o que os 12 discípulos falaram? Nós não sabemos nem quem é. Quem é esse Deus? Então, Apolo não falou. Que se Apolo tivesse falado, na hora que ele se perguntasse, na hora ele diria: nós já sabemos qual que é, nós queremos sim. Mas eles eram neutros para o Espírito Santo, a ponto de não conhecer mesmo. E Apolo não fez questão de falar. Por quê? Aqui está a diferença. É que tem uns que vão falar só da letra mesmo. Tem outros que vai ter a letra, mas vai ter o fogo do Espírito. Quando Paulo chega lá, a primeira coisa que ele fala não é mostrar o diploma dele,
não é mostrar em que ele é bom em fazer. A primeira coisa que ele pergunta é: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aí sinto Deus falando com ele. E desculpa, hoje nós estamos vivendo essa mesma coisa. Lembra que a Bíblia é um livro de maquete que eu falei? Pois é, nós estamos vivendo essa mesma coisa. Tem gente que é igual a Apolo, domina a arte da fala bem, conhece da Bíblia bem, mas quando se trata dos dons do Espírito, ele diz assim: não existe mais, não é mais para o dia de hoje, não serve mais para o agora. Esse negócio de falar em línguas estranhas não é como os pentecostais ensinam. Tu já viu? Na internet está cheio de igreja esse negócio de rogar no fogo aí. Ele já está em livro a nossa língua. Tu já viu? Os debochadores, pois é, são discípulos de Apolo. Tem letra, tem conteúdo, domina a oratória, são bons em hebraico, são bons em grego, mas está faltando fogo incendiado pelo Espírito. Aí tem Paulo só não tem tamanho, mas conhecimento ele colocava todo debaixo do chinelo. Quando ele chega lá, ele diz assim: não é o conhecimento que chegou, o que chegou é: vocês conhecem o Espírito Santo, vocês querem o Espírito Santo, vocês querem ser batizados por ele. Aí ele olha para o outro e diz: nós nem sabemos quem é. Diz: foi bem, até agora você não sabia, daqui para frente você não sabia. Vem cá, vocês querem? Primeiro você tem que ser batizado no nome de Jesus. Agora vem cá. Coloca a mão sobre eles e diz a Bíblia que ali nasce, ali mais forte. A primeira é Pedro na casa de Cornélio. Quando o gentio não falava essa língua, o Espírito Santo tem a expressão mais linda da Bíblia. Não é desceu não. Lê o livro de Atos capítulo 10, o versículo 42 para frente, tu vai ver a expressão mais linda que diz: e caiu o Espírito Santo sobre ele. Em Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Aleluia. Na casa de Jessé, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Mas na casa de Cornélio, diz a Bíblia, ele caiu lá dentro. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. A primeira expressão: o Espírito Santo vai cair. Ela está de pé ainda. Ele vai cair sobre nós. E quando ele cair, o que vai acontecer, pastor? A pupila dos teus olhos vai dilatar. O teu corpo ocular vai dilatar. A tua visão vai explodir. Porque tudo que ele aponta, ninguém segura, ninguém segura. Só quem pega, só quem acredita. Ele é maravilhoso. Ele está formado por autoridade. Ele vai dar aquela massa. Quando ele descer, ele vai balançar a sua estrutura com glória, com graça, com milagre. Quem pega dá um brado de glória. Posso dizer uma coisa para você com toda certeza? Paulo está falando para a igreja grega, eu repito isso. E o que mais me chamou a atenção foi que ele diz assim: eu estou aflição de voltar para Corinto, porque ele está de Éfeso escrevendo a carta para os Coríntios. Irmão, após ele elaborar esse achado de providência divina, ele diz assim: eu vou visitar vocês, mas vocês tenham paciência, porque eu só saio daqui depois de dar um Pentecoste. Verso 8 diz: ficarei em Éfeso até o Pentecoste. E o Pentecoste, para o judeu, é entendido de uma forma. A partir de Atos, os gentios e os gregos entenderam de outra. Então, Paulo está escrevendo com a igreja grega. A dimensão do Pentecoste para os gregos era aquilo que aconteceu lá em Atos 2.
grão da colheita, da melhor semente que eu levo para o templo de Jerusalém, tem que acontecer aqui em Éfeso. Quando acontecer, aí eu vou aí com vocês. Só que algo me chamou a atenção. Ele fala do Pentecoste e logo em seguida, no verso 9 que nós lemos, ele diz assim: porque uma porta. Aleluia! É bom a gente pregar notando o texto. O texto fala. Eu não posso falar para o texto fala para nós. Quem está comigo? Eu só saio de Éfeso depois de eu fazer um Pentecoste. Glória! E detalhe, 1 Coríntios 15 é um dos capítulos mais formidáveis da Bíblia, porque é o capítulo da ressurreição. Leia na sua casa. Quando Paulo fala da ressurreição, ele viaja para o céu da revelação. Pode olhar. Lê, ele vai dizer: o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que nele está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Ele fala do céu. Ele diz assim: porque uma é a glória do homem, outra é a glória do animal, outra é a glória do vegetal, uma glória da estrela. Porque até estrela entre estrela há diferença de esplendor. Porque um tem um corpo terrestre, o outro tem um corpo celestial. Que se existe o corpo da terra, existe o corpo do céu. Leia 1 Coríntios 15. É formidável. E não me dá tempo para me entender algo sobre ele, mas algo me chamou a atenção. Meu pastor João, na hora que Paulo está dizendo, ele está falando do céu, ele desce do céu para falar sobre dinheiro. No capítulo 16, é estranho demais. Leia o capítulo 16, ele fala da coleta aos santos que estão passando provações em Jerusalém. Capítulo 15 está falando do céu, está dentro do céu, está viajando do céu. No capítulo 16 ele está falando de dinheiro. E quem fez um bom seminário sabe que ninguém começa sermão nas alturas excelsas do conhecimento. Ninguém começa uma mensagem revelando o mais profundo dela. Aqui nós temos algo diferente em Paulo. Que os seminaristas, os grandes teólogos ficam pensando: quem que inverteu Paulo a lógica? Ele inverteu da seguinte forma: está falando do céu, qual era a lógica? Ele tinha que falar primeiro do dinheiro para depois falar do céu, porque ele tinha que deixar o checkmate para o final. Mas ele está ensinando uma coisa para nós: não tem como a igreja ser próspera se ela não fazer isso aqui, ó. Ação social no evangelho. Assistencialismo, está aqui. É só ver. Ele fala do céu, depois ele desce para a terra. Ele diz assim: vou falar de dinheiro, porque ele é uma realidade entre nós. E ele está dizendo que Pentecostes o que era? Era a colheita do melhor fruto, separar o melhor fruto do grão da cevada. Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa acontecia, passava-se 50 dias, aconteceu o Pentecoste. Aqui vai a palavra que me chamou bastante atenção. Paulo não está errando nenhum cálculo do que ele está aplicando. Ele está dizendo assim: ó, eu vou dar um Pentecoste para Deus e aí Deus vai me abrir uma porta. Porque Paulo sabe do caminho. E não tem como. Aleluia. Tem um monte, pastor de almas, que querem ser abençoados sem primeiro não dar um Pentecoste para Deus. Crente folgado, eu chamo, não, se eu abro a primeira porta aí. Paulo diz: não, eu vou porque uma porta me abriu. ele não tinha nada a ver em falar do Pentecoste, mas ele falou. Aí embaixo ele aplica dizendo: uma grande porta esse abriu. tem linguagem que diz que é uma porta eficaz. Tem alguém da linguagem eficaz? Uma porta eficaz. Em outras palavras, uma porta sólida. Uma porta que quem abriu foi Deus. Uma porta que quem escancarou ela foi Deus. Sabe o que é isso? Abre-se e fracasso. Toda vez que a proposta do Efatá entra em aplicação, entra também aquilo que nós chamamos do dispositivo da fé. Por quê? A fé entra, você vai em busca e recebe o milagre. Não foi assim com o caso desse homem que Jesus disse para ele, Efatá? Esse jovem precisava de um milagre.
gagueira muito forte, o próprio texto diz isso. Não conseguia pronunciar direito as palavras. Ele era surdo, estranho. O efatá só serve para gente que está surdo. E perderam de dar um glória. O efatá só serve para gente surdo. E diz, o pai quer dizer, pastor, que está todo mundo surdo aqui. Sim, o pecado nos deixou surdo. Vem dizer que não. Nós não temos mais empatia, sintonia, sinergia pela dor alheia. Nós queremos só Deus para nós. Não é mais pão nosso, é só pão meu de cada dia me dai hoje. Nós queremos às vezes só palavra que mexe com nossos esqueletos. E nós saímos daqui alegre, na manhã a vida é a mesma. Isso não é efatá. Efatá é dizer a mesma glória que me atingiu, o mesmo milagre que me atingiu. Eu quero para o meu vizinho, eu quero para o meu vizinho, eu quero para o meu próximo, eu quero para o meu inimigo. Eu vim pregar para uma igreja que vai viver o efatá. Expanda-se a porta, expanda-se a consciência. Ele vai, ele marácia, ele vai sobre a cinha, ele corte maui, ele abrace, é maria, é mamarulho que canta, a glória dos Deus eternos, é manifesto no meio de nós, porque ele é o Deus do efatá, ele é o Deus do efatá. Ouvido ouça, olhos enxergam, ouvido ouça, olhos enxergam, porque hoje ele diz, O que me chamou a atenção, sabe o que me chamou a atenção aqui? Sabe o que me chamou a atenção aqui? É que ele, o próprio Paulo está dizendo assim, a porta se abriu. A porta fez o quê? E há muitos adversários. Sabe o que ele está dizendo? O fato de Deus te honrar com a porta aberta não significa que não vai ter conflitos. Porque Moisés enviou 12. 12 representava as 12 tribos. Quando chega lá em Canaã, os mais fraquinhos de fé olham para o outro, estavam faltando empatar na vida deles. Um olha para o outro e diz assim: a terra é boa, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina um cacho de uva desse, hein? Mas está faltando uma coisa que vocês estão vendo, o tamanho daqueles homens ali, ó. E eles eram gigantes mesmo. Og, rei de Bazã, nas terras de Canaã. A cama dele, que foi encontrada pelos arqueólogos, só a cama tinha 5 metros de tamanho. Por 2,80 de largura. Já imaginou o tamanho desse homem? Og, rei de Bazã. Esse Og era um desses gigantes de Canaã. Quando os representantes de Moisés chegam em Canaã, eles olham e dizem assim: a terra é boa, mas tem gigante. A terra manda leite e mel, mas tem gigante. E agora, qual o nosso tamanho isso para eles? Como que vai ser? Uma pesada deles, eles afundam nós nessa terra. Só que tinha 2. Josué e Caleb. Aleluia. Josué e Caleb, você é, oh glória. Ele não prometeu que se não havia as paternas
coração que se encontra aqui, sabe o quê? Que ninguém sai daqui sem o seu milagre. Só que tem um segredo. Tinha um monte de cego no tempo de Jesus. Ele curou quase uns 4 só. E por que ele não curou os outros? Porque ele não gostava dos outros? É porque ele não amava os outros? Não! É porque não procuraram ele. Aleluia! Eu vou perguntar: quem quer milagre? Não basta só querer, tem que procurar. Quem quer procurar? E aonde que nós procuramos? No Senhor Jesus. Lá vai a palavra. Canaã, a terra era boa, mas tinha gigante. O gigante amedrontava só na aparência. Mas quem tem o eterno como a sua torre forte, a aparência do gigante não nos intimida, porque a terra é nossa. E quem prometeu? O eterno diz: a terra é nossa. A terra é nossa. Paulo está dizendo: ele me abriu a porta é nossa, a porta é nossa. A Assembleia de Deus aqui abriu, a porta é de vocês, a porta é de vocês, e ninguém vai fechar. Tem aniversário, tem, mas a porta, quem abriu hoje a porta, ela é firme, ela é sólida, ela é segura. Só quem acredita que a porta é sólida e segura, dá um brado de glória. O Evangelho, eu falo dele, eu vivo ele, eu transmito ele. E não importa aonde eu chego, se
Se chegar para conversar, eu tenho que falar do Evangelho. Às vezes a pessoa não quer nem bater um papo sobre o Evangelho. Fala de outras coisas, mas todas as coisas que eu vou falar tem de ver com o Evangelho. Meu professor dizia para mim: quando você consegue falar, você não larga isso, não. E ele, bruto, até o convicto, mas ele dizia: esse relacionamento social humano é muito bom, né? Para dizer que não era o poder do Evangelho. O Evangelho é vida em Deus. O Evangelho é o singularismo de Deus se tornando plural em nós, porque é boa nova aí manifestada aos homens. Paulo pregou, João pregou, Pedro pregou, os apóstolos pregaram. É evangelhos, que é boas novas manifestadas de forma abundante. Tem gente que vai sair daqui com esse evangelho para incendiar a sua casa, a sua família, porque o Efatá está brilhando nesse lugar. Eu preciso dizer a vocês todos: ninguém que absorve o Evangelho consegue ser mais a mesma pessoa. Lembra do Bartimeu? Estava com o globo ocular dele com defeito, não enxergava, mas a visão dele estava apuradíssima. A visão dele sabia que era Jesus que ia passar. A multidão diz: é de Nazaré. Ele diz: não, ele é da tribo de Judá. Nazaré é Galileia do gentio. Jesus não é do mundo gentílico. Jesus é da tribo de Judá. Eu sei quem ele é. Para vocês ele é de Nazaré. Para mim ele é da linhagem real. Eu sei quem ele é. Deixa eu te falar. O Efatá abriu para esse homem. O globo ocular dele estava com defeito, mas a visão dele estava apurada. Estava vendo de longe. Deus falou para mim que vai dar visão para pessoas hoje. Só quem quer essa visão para a sua vida. Só quem toma posse dessa visão para a sua vida. Aleluia. Eu quero ministrar sobre você que quer. Eu quero orar por você que quer. Você já está aqui? Então, se você já está com o coração levitando nessa graça, levitando